Confesso que foi um pouco difícil preparar hoje, porque o ambiente de escola é bem barulhento, bem conturbado. Então, foi um sacrifício para fazer, mas acho que valeu a pena, porque é um assunto que se trata desde a época que Moisés saiu do Egito, em que Moisés tirou o povo do Egito, até hoje. E está lá em Hebreus capítulo 3, no seu verso 7. Hebreus capítulo 3, no seu verso 7. Vou ler o primeiro versículo e falar algumas coisinhas. Hebreus capítulo 3, no seu verso 7, vai dizer assim: Por isso o Espírito Santo diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de serem visto meus feitos durante 40 anos. Aqui, o escritor de Hebreus, ele vai contar sobre o que o Salmos 95 conta também. Salmos 95, no verso 8, vai basicamente falar a mesma coisa em que o escritor de Hebreus aqui fala. E basicamente a gente conhece um pouco da ideia e do fato que aconteceu, de como que foi todo esse êxodo, de como que foi a saída do Egito, de como que Deus tirou o seu povo de lá por meio de Moisés. E a gente conhece que Deus demonstrou o seu poder. Ele falou: Faraó, se você não libertar o meu povo, eu vou mostrar o meu poder e você vai ver que os seus deuses não são capazes de combater contra mim. Mostrou as 10 pragas em resposta aos deuses. Mostrou que ele era forte o suficiente, que ele é poderoso o suficiente para proteger com uma coluna de fogo, para proteger com uma coluna de fumaça, de vento, para proteger o povo. Mostrou que ele é poderoso para abrir o mar, para deixar o povo passar e destruir todo o exército de Faraó. Ele demonstrou muito o cuidado dele pelo povo. Se os irmãos lembram, a minha primeira pregação foi sobre os paralelos entre Jesus Cristo e Moisés. E no capítulo 2 e um pedaço do capítulo 3, vai basicamente o escritor falar que tem sim esses paralelos. No entanto, Jesus ele tem motivo de receber ainda mais honra, porque ele é filho de Deus, enfim. E vai chegar aqui nessa parte. Enfim, Deus, ele vai relatando de como que Deus cuidou do povo. Ele libertou o povo, ele manteve o povo. Quando o povo estava com sede, ele feriu a rocha e saiu água. Quando o povo estava com fome, ele deu maná. Quando o sol estava escaldante, ele cobriu com as nuvens. Quando o povo estava se sentindo distante, se sentindo sozinho, Deus se aproximou do povo. No entanto, foram 40 anos. Eles peregrinaram 40 anos, cerca de 40 anos, e não entraram por conta de um motivo. E é por conta desse motivo que eu vou falar hoje. Eles não entraram por conta da incredulidade. Eles não entraram por conta que eles
viraram as costas para Deus. Se os irmãos lembram, numa recente pregação do pastor, em Números 14, vai falar sobre isso. Salmos 95, Hebreus capítulo 3 e Números capítulo 13 e 14 vão falar sobre a mesma história. Vão falar sobre a incredulidade do povo, que virou as costas para Deus. Mesmo Deus libertando, mostrando o seu poder imenso, mostrando o seu carinho imenso, mostrando que Ele levanta líderes que às vezes não podem fazer sentido para os olhos humanos, mas que fazem a vontade dEle, mostrando que uma simples roupa, durante 40 anos, num sol ardente, num terreno que é duro, um terreno que é terrível de se viver, não se desgastou. A roupa, o tecido não se desgastou. A fome não veio sobre eles. Os cuidados que Deus teve sobre eles foi imenso. Poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas ainda assim eles foram incrédulos. Eles murmuraram, fizeram bezerros de ouro, se rebelaram contra os líderes, pecaram muito, fizeram tudo que não era da vontade de Deus. Eu escrevi mais ou menos assim: Deus proveu, libertou o povo. No entanto, nos 40 anos que peregrinaram no deserto, viraram as costas para Deus, desobedeceram a Deus, endureceram o seu coração, endureceram o coração para Deus, se rebelaram contra Deus, murmuraram, fabricaram um bezerro de ouro. E o autor tenta passar essa ideia porque não tem muitas provas de quem foi que escreveu a carta de Hebreus e tudo mais, mas ele tenta passar essa ideia para os possíveis, provavelmente para os cristãos judeus, os judeus que se converteram ao cristianismo nessa época. A carta de Hebreus é basicamente isso, é uma das cartas que mais falam sobre o Velho Testamento, como a gente conhece. E ele vai fazer essa ideia. Os nossos antepassados lá, eles estavam firmes do judaísmo, estavam firmes na lei, firmes com Moisés, firmes com Deus, mas eles viraram as costas para Deus. E agora que vocês estão na nova aliança e tudo mais, ele vai falar sobre a nova aliança, que é muito maior que a antiga aliança, que é a aliança que Jesus Cristo fez. E ele vai tentar passar essa ideia, porque os judeus da época que se converteram ao cristianismo estavam querendo se converter de volta ao judaísmo. Então ele vai passar essa ideia. E ele vai passar também no meio da carta toda a ideia de que você sair do cristianismo, que é a revelação, que é a realidade, para voltar para o judaísmo, que é a ideia um pouco de sombra, e não sombria, um pouco de sombra, e da promessa, não faz muito sentido. É a mesma coisa que eles fizeram. Eles deram as costas para Deus. E esses que se converteram ao cristianismo, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles estão dando as costas para Jesus, voltando para a época, voltando para debaixo do véu, voltando para debaixo da velha aliança. Então, o escritor ele vai passar essa ideia. Eu escrevi assim, só para deixar nas palavras que eu escrevi. O autor decide usar este fato para instruir a igreja de judeus que se converteram a Cristo, mas voltaram, ou, entre aspas, queriam voltar, as costas para Cristo, voltando-se para o judaísmo. E eu não vou lembrar quem falou, mas ele é um pastor recente e também tirou em si do livro. Ele vai falar que se aqueles hebreus que viraram as costas para Deus por conta da incredulidade, nós devemos tomar cuidado com isso. Nós ainda devemos tomar um pouco mais cuidado com isso, porque
nós não estamos simplesmente virando as costas para Moisés, se nós assim o fizermos. Nós não estamos simplesmente virando as costas para um líder que nos tirou da escravidão. Estaremos voltando as costas para Jesus Cristo, que o mesmo que vai falar no capítulo 2, vai falar que ele teve que se fazer homem, ele teve que se fazer igual a nós para nos salvar. Então ele vai passar essa ideia, que não é simplesmente eu negar Moisés, não é simplesmente eu negar um líder que me tirou da escravidão, e sim eu negar Jesus Cristo, que, como foi dito no começo do culto, me tirou do poder do pecado, me tirou da morte, venceu a morte. Então ele vai passar essa ideia. Ele vai passar a ideia de que tem muito mais peso nós hoje que vivemos na realidade, sair dessa realidade para ir para outro lugar, a não ser no lugar certo, a não ser na visão certa em que Cristo nos ensina. Então ele vai passar essa ideia, que tem muito mais peso hoje para nós virar as costas para Cristo, do que aqueles que viraram as costas para Moisés. Então ele vai basicamente passar essa ideia no capítulo onde eu não li, no caso. Então, no Salmos 95, como eu disse, ele vai basicamente falar isso, Eu vou até abrir aqui para os irmãos lerem comigo. Salmos 95. Salmos 95, no verso 8, vai dizer assim: Pois ele disse, não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz por 40 anos. Tive irado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. É basicamente o que vai se tratar no capítulo 3 de Hebreus. Eu tenho aqui, capítulo 3. Ele vai passar essa ideia. E ele quer passar para nós essa ideia de que nós não devemos endurecer o nosso coração para Cristo. E mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de endurecer o nosso coração para Cristo, de endurecer o nosso coração para o cristianismo, para Deus. Voltando para o texto que nós lemos, que diz assim no verso 7, por isso o Espírito Santo diz, hoje em dia, aplicando-se para hoje em dia, tem muitas pessoas que buscam a voz de Deus, que buscam ouvir a Deus, não pelo Espírito Santo, não pela palavra de Deus. Buscam falsos profetas que dizem ter a revelação da palavra de Deus, que buscam profetas que dizem falsamente que vai dizer algo para você que você nunca nem viu em outro lugar. Vão buscar esses falsos profetas que buscam dizer apenas o que eles querem, assim como vai estar lá em Timóteo. E aqui ele está falando, não é isso, não é assim que funciona. Nós devemos fazer o quê? Se nós queremos ouvir a palavra de Deus, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós devemos buscar diretamente o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para que nós possamos entender a palavra de Deus. Então, é basicamente isso que ele vai tentar passar nesse primeiro ponto. Que a gente não busque os meios errados para ouvir a palavra de Deus, que a gente não busque as fontes erradas para ouvir a palavra de Deus. A fonte mais pura, a fonte mais certa que a gente tem para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, é lendo a Bíblia, é lendo a palavra de Deus. Não tem outro meio, não tem livro de autoajuda, não tem pregação de
coach, não tem ensino desses mestres, pseudomestres aí. Não é isso. Não é assim que eu vou ter a revelação da palavra de Deus. Eu vou ter a revelação da palavra de Deus quando eu disser assim: eu quero ouvir o que o Espírito Santo diz. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo tem para revelar da palavra de Deus. Então, essa aqui é o único meio. Essa aqui é a única... Não tem outro meio, não tem muito o que falar para essas pessoas que dizem querer ouvir a voz de Deus, mas não vão direto aqui. Que dizem estudar minuciosamente as Escrituras, mas não entendem que Jesus Cristo é a vida eterna. Esses que querem qualquer outra coisa, mas não buscam aqui, não fazem como o salmista. O meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que me encanta, é isso que me agrada. Como Jeremias disse, eu devorei a sua palavra para que eu pudesse ter fé, para que eu pudesse continuar e perseverar. Então, esse é o único meio que a gente vai encontrar. Não existe outro meio. Se não for na obra do Espírito Santo para nos guiar, se não for na obra que o Espírito Santo tem para fazer em nós, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Então devemos atentar-nos ao Espírito Santo, não devemos endurecer o nosso coração para o Espírito Santo. Não devemos ser frios quanto ao Espírito Santo, não devemos ser céticos quanto ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, de uma certa forma, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se aborrece, ele também se alegra. Então, devemos dar valor ao Espírito Santo, assim como Davi dava valor ao Espírito Santo. Lendo vai estar mais ou menos assim, né? Continuando no verso 7, que eu vou ler de novo. Por isso o Espírito Santo diz: hoje se ouviram a voz de Deus, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me buscaram à prova no deserto. Ali seus antepassados me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. E por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Então, temos que nos atentar. Não endureça o seu coração para Deus. E eu falo isso com muito temor, com muito clamor, com muito amor pela alma que vai se perder se ela se endurecer o coração para Deus. Hoje eu estava escrevendo isso aqui e chegou perto de mim uma pessoa que, de uma certa forma, ela endureceu o coração para Deus, e aquilo acabou com o sentimento bom que eu estava na hora. Eu fiquei cabisbaixo e eu fiquei só pensando: o Senhor, tem misericórdia, pelo amor de Deus, quebranta esse coração de novo, porque uma hora ele esteve caminhando contigo, uma hora ele esteve ali contigo, mas ele endureceu, quebranta de novo. Tem misericórdia. E não se vê muito isso nas igrejas de hoje. Não se vê o amor para que Deus tenha misericórdia e quebrante o coração do povo, quebrante o coração dos perdidos. Um coração endurecido é tão doloroso para quem tem o mesmo amor de Cristo. É tão triste, é deprimente você ver uma pessoa que endureceu o coração para Deus. Então, a igreja precisa se atentar para isso. Porque às vezes a igreja esquece, às vezes a igreja não liga para as pessoas que endureceram o seu coração para Deus. Então a igreja precisa clamar por misericórdia, precisa clamar para que Deus tenha misericórdia dos corações que se endureceram. Eu escrevi mais ou menos assim: não se atentaram aos cuidados de Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. A rebelião e o atentado, na verdade,
tentaram a Deus, é uma ofensa para Deus. O pecado é tentar a Deus, o pecado é se rebelar contra Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Nós podemos até ter saído do jugo da escravidão, podemos até ter sido libertos por Cristo, estamos ali andando sobre os cuidados de Deus. A igreja aqui pode estar aqui durante 10 anos, os seus 10 anos de história, caminhando ali, mas a igreja não pode endurecer o coração. Tem pessoas que pecaram tanto, que foram tão incrédulas, que foram tão ingratas, que foram... É o mesmo caso que a gente vai ler e eu vou explicar, que a palavra vem e a pessoa já não sente mais nada, a pessoa não fica mais inquieta quando a palavra de Deus fala com ela. A pessoa vem após culto, culto após culto, mas ela não muda, o coração dela não estremece ao ouvir a voz de Deus, por conta da incredulidade. A gente precisa expulsar do nosso meio, a gente precisa expulsar do nosso coração a incredulidade. E o pecado é uma causa da incredulidade. O pecado é uma causa da ira de Deus. Então, eles pecaram. E esse pecado ofende a Deus, esse pecado entristece o nosso Senhor. Esse pecado é uma rebelião que nós fazemos contra o nosso Senhor. E a ingratidão também, eles pecaram fazendo bezerros de ouro. Eles foram ingratos por não ver os cuidados de Deus. Eles taparam os olhos para os cuidados de Deus. Eles taparam os ouvidos para as palavras doces de amor do nosso Senhor. Eles simplesmente viraram as costas. Porque é basicamente isso, eles foram incrédulos, eles viraram as costas. A fé que eles tinham já não era mais genuína. Porque uma fé genuína, ela quer isso, ela quer estar perto de Deus, mesmo que às vezes ela não entenda perfeitamente todas as coisas, mas ela não quer largar isso. E não era o caso deles. Às vezes não é o nosso caso. Às vezes nós estamos tão ligados no automático, tão ligados numa rotina de vir culto após culto, ouvir das bênçãos de Deus, ouvir das maravilhas de Deus, que nós esquecemos de louvar verdadeiramente, de adorar verdadeiramente a Deus. Adorar com o coração, adorar em espírito e em verdade, como foi dito pelo próprio Jesus Cristo. Então, coisas que causam a incredulidade, que é a gente se afastar, virar as costas para Deus, é isso. É o pecado, como eles pecaram. É a ingratidão por não reconhecer as bênçãos. Eles se acostumaram com o maná. Eles, na verdade, se acostumaram. Eles, na verdade, sentiram falta ainda dos temperos. Onde já se viu isso? Para mim, às vezes é incabível, porque é algo tão sobrenatural, é algo que demonstra tanto o poder e o carinho de Deus, que é um pão que vem do céu, que é uma água que sai de uma rocha, que é um mar que se abriu, que é uma nuvem que cuida do calor, que é roupas que se mantêm durante 40 anos no terreno em que eles estavam. As pessoas trataram isso como normal. Às vezes as pessoas tratam os cuidados de Deus como coisas normais. Não existe isso. Não existe eu tratar a misericórdia de Deus como algo normal, como algo natural, como uma lei da física. Não existe isso. Todos os cuidados de Deus, eles vêm da graça, vêm da misericórdia. Era algo que nós não merecemos, era algo que não cabia a nós, mas os cuidados de Deus vêm. Os cuidados de Deus vieram sobre eles. E eles tiveram como algo natural, como uma lei da física, como uma água que seca, depois sobe, depois... como o ciclo da água. Eles não tinham como algo sobrenatural e não tinham amor àquilo, porque era o cuidado de Deus.
A gente não pode chegar a esse nível. A gente não pode chegar a ver almas chegando aqui na igreja e tratar isso como lei da física, como algo normal. Não é algo normal. Uma alma chegando aqui na igreja, a igreja não festeja mais por isso, a igreja não chora mais por isso. O céu festeja, mas a igreja não festeja por conta de uma alma que chega aqui. Era assim, era dessa forma que estava aquele povo. Era dessa forma que estava aquele povo. Não está muito diferente das igrejas de hoje em dia. E a gente vai ver o resultado disso no final, quando eu terminar. Então, o pecado é uma ofensa, a ingratidão é uma ofensa, e o pecado provoca a ira de Deus. Deus falou, não adianta, vocês pecam, são ingratos, tratam todas as minhas misericórdias, tratam o meu amor como algo natural e não como algo misericordioso e gracioso, não como algo precioso. Porque se as pessoas tratassem o amor de Deus como algo precioso, elas não largavam, elas não trocavam o amor de Deus. Se elas tratassem o amor de Deus, se elas tratassem Deus como a pedra valiosa que se encontra, elas venderiam tudo, mas elas não vendem tudo. Elas não largam tudo. Elas não largam a rede para seguir Jesus. Elas não largam o pai como João para seguir Jesus. Elas preferem ficar na comodidade. Lembra que eu falei nas últimas oportunidades que eu falei, o evangelho não é para pessoa preguiçosa. O evangelho não é para pessoa que quer ficar de braço cruzado na comodidade. O evangelho envolve suor, envolve sangue derramado. E essas pessoas, esses que saíram do Egito, e às vezes a igreja em si de hoje em dia, não só da igreja Aparência em Cristo, mas a igreja de hoje em dia se encontra da mesma forma. Estão de braços cruzados perante as ideologias desse mundo. Estão de braços cruzados perante toda a ferocidade desse mundo. A igreja não luta mais contra as potestades. A igreja não luta mais contra o inimigo. A igreja já achou que venceu o inimigo. Eu não sei o que está na cabeça das pessoas, que parece que o anticristo já veio e foi derrotado. Não faz sentido. Pessoas que não lutam contra o inimigo pelas almas. Não lutam contra o mundo pelas almas que é de Deus. Pelas almas que Deus quer salvar. Então, a igreja precisa se atentar hoje em dia a isso. Precisa se derramar, se debruçar pelo coração endurecido. Então, eles fizeram tudo isso e Deus tirou. Ele falou, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês não vão entrar na terra prometida. E isso tudo também causa resistência à vontade de Deus deliberadamente. As pessoas agora não resistem mais porque são dominadas pelo pecado, é porque elas querem mesmo. A igreja não fica mais de braços cruzados porque ela está impedida por conta de o Império Romano. A igreja está de braços cruzados hoje em dia porque ela quer mesmo. Não tem um mundo com armas aí proibindo a igreja de falar, e ainda se tivesse, a igreja não poderia se calar, a igreja não poderia ficar parada, mas a igreja fica. A igreja hoje em dia ela fica parada, ela fica resistindo à vontade de Deus, que é ir pregar o evangelho a todo mundo, que é ir anunciar a Cristo, que é ir fazer discípulos. A igreja não faz mais isso, a igreja não se atenta mais a isso, a igreja não tem mais amor pelas almas perdidas. Então a igreja ela está resistindo deliberadamente às vontades de Deus. E, óbvio, fazendo igrejas, tem igrejas ainda assim que são sérias, que buscam isso, mas tem uma grande parte
as igrejas da Europa, as igrejas geralmente do norte da América, algumas igrejas, essas igrejas até mesmo brasileiras, se renderam totalmente e resistem ainda totalmente à vontade de Deus. Não existe isso. Eu queria ver se fosse Paulo hoje em dia. Não cabe, não entra na minha mente como que as igrejas resistem deliberadamente à vontade de Deus. E resistir à vontade de Deus e pecar, provocar a ira de Deus, tentar Deus, priva o povo de chegar na terra prometida, priva o povo de receber as bênçãos de Deus, priva o povo de receber as promessas de Deus. As únicas promessas que eles têm é, sabe o quê? Tão certo quanto eu vivo, vocês morrerão no deserto. Essas promessas que ele tem, essas promessas que o povo tem. Um povo que não se atenta à vontade de Deus, um povo que não derrete o coração a Deus. A única promessa que eles têm: e o corpo de vocês, tão certo quanto eu vivo, estará no meio das areias, estará no meio do deserto. É isso que vai dizer em Levítico 14, 13, 15, enfim. Então, a igreja não pode, pelo amor de Deus. A igreja quase sucumbiu para o Império Romano. E a igreja hoje vai quase sucumbir, sabe por quê? Por ela mesma. Por ela mesma. Não vai ser por conta do Império Romano, não vai ser por conta dos nazistas, não vai ser por conta de nenhum outro mal, senão por ela mesma. O povo sucumbiu por eles mesmos, não eram por conta que os egípcios estavam atormentando eles. Não era por conta que tinha outro império, não é por conta que tinha outro reino atormentando eles, não. Eles sucumbiram por conta que eles foram incrédulos. E a igreja de hoje em dia, de uma certa forma, em grande parte, ela é incrédula. Ela não é a igreja verdadeira. Ela faz parte desse grupo que é a igreja falsa, que não faz a vontade de Deus. Então a nossa igreja precisa tomar cuidado. Se é para sempre em Cristo quer mesmo fazer a vontade de Deus, ela não pode resistir à vontade de Deus, ela não pode fechar os braços, ela não pode cruzar os braços, ela não pode tratar uma alma que entra aqui como algo natural, como foi dito. Se a igreja para sempre em Cristo, ela quer receber o galardão dela, se ela quer receber a salvação, ela não pode ser incrédula. Não se renda à incredulidade. Cuide-se. A incredulidade é nociva para que não pervertam o nosso coração. A incredulidade, ela perverte o coração. Vamos ler. No verso 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. A incredulidade, ela vai perverter o coração. E a incredulidade, ela vem de um coração pervertido também, que é um coração pecaminoso, que é um coração ingrato, que é um coração de tudo isso que eu já falei, de um coração endurecido. A igreja tem que amar verdadeiramente a Deus. A igreja tem que ser sensível à vontade de Deus. A igreja tem que ser totalmente flexível à vontade de Deus. Se desdobrar em 1000 partes para fazer a vontade de Deus. A igreja hoje não aceita se dobrar. Os grandes de hoje em dia, os grandes pastores de hoje em dia não aceitam se dobrar, não aceitam voltar atrás nas palavras que eles já disseram para dizer a gente estava errado, eu estava errado. A igreja precisa disso. A igreja precisa do verdadeiro evangelho. Eles não fazem isso. E Ezequiel vai falar bastante coisa sobre esses. Ai daqueles pastores que enquanto as ovelhas passam fome, enquanto as ovelhas passam necessidade, estão panturrados, estão fartos. Ai desses pastores. No grande dia ninguém vai escapar.
No grande dia, esses grandes que se recusam a ser humildes e a voltar verdadeiramente para Cristo, não vão escapar. Não vão escapar. E eles vão ser julgados ainda com muito vigor, porque eles, às vezes, desviaram pequeninos da fé. Não vão escapar. Isso é também um alívio para nós. Isso é um alívio para quem prega o verdadeiro evangelho. Que esses que fazem por má vontade, Deus vai fazer justiça. Deus vai ter misericórdia das almas. Então, a igreja precisa 100% se dobrar à vontade de Deus. Os grandes aí, os famosos aí, precisam se dobrar à vontade de Deus, voltar com a cara no pó, voltar com o verdadeiro temor. Porque um coração incrédulo, ele não tem temor. Um coração incrédulo, ele, como o próprio texto disse, ele não tem temor, ele resiste. Onde já se viu resistir à vontade de Deus deliberadamente? Onde já se viu pôr de pé de igualdade com Deus e falou: eu não vou fazer isso, eu não vou ser assim. Não existe isso. Continuando. A incredulidade traz ao coração do homem a não necessidade de Deus, contrariando o que é professado por toda a Bíblia, inclusive no início do capítulo que nós estamos lendo. No início do capítulo que nós estamos lendo, e no capítulo anterior, vai falar que nós temos necessidade de Cristo Jesus, que nós somos necessitados de Cristo Jesus, e toda a Bíblia vai anunciar isso. Não existe outra mensagem, senão nós precisamos do Filho de Deus. Então, um coração incrédulo, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que voltar totalmente o caminho que ele está indo. Porque um coração incrédulo, ele vai começar a pensar assim: eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso, entre aspas, de Deus. Eu não preciso mais da Bíblia para guiar 100% a minha vida. Ele começa a negociar as coisas de Deus. Ele começa a tratar as coisas de Deus como pedrinhas preciosas, e não como o algo mais precioso, e não como a pedra mais preciosa em que pode existir. Ele começa a diminuir o valor do cristianismo, o valor do evangelho. Então, um coração incrédulo, ele vai começar a virar as costas para Deus. E ele vai virar para quem? Para si mesmo. Ele vai virar para quem? Para outros deuses. Ele vai virar para quem? Direto para a porta que leva ao inferno. Então, a igreja, o coração incrédulo, ele precisa voltar totalmente a essa ideia. Uma pessoa que tem um coração incrédulo, ela não liga para a comunhão, como foi dito em Filipenses. Ela não liga para o Evangelho, ela não liga para o padecer do Evangelho, ela não liga. Uma pessoa que tem um coração incrédulo, ela só liga para si mesma, ela é egoísta, ela quer apenas fazer o que vai te trazer benefícios. Ela não quer sofrer por Cristo, um coração incrédulo. Então, há indícios aí, tem bastante coisa sobre um coração incrédulo, mas apontando só alguns pontos também. A incredulidade vem do coração perverso, maligno, ingrato e rebelde. O problema não está fora, e sim dentro de nós. O problema em si, como já foi dito, não está fora. O problema não é do Império Romano, o problema não é dos egípcios, o problema está dentro do coração perverso. O problema está dentro do coração incrédulo. Por isso que eles não vão entrar na Terra Prometida. Por isso que a igreja, se ela for continuar com esse coração perverso como ela tem, ela não vai entrar nos céus. Ela não vai ouvir de Jesus: eu te conheço, meu amado. Ela não vai
ouvir de Jesus as belas palavras perante ao Pai. Então ela precisa tomar cuidado. E o resultado de um coração incrédulo, sabe o que é? Além de virar as costas para Deus, além de ter um coração endurecido e insensível, é apostasia. E o próprio livro vai dizer que a apostasia, depois que você chega nesse nível, depois que uma pessoa que provou da bondade de Deus, que provou do Espírito, é quase impossível que ela volte. Então, tem que tomar cuidado, a igreja tem que se afastar da incredulidade, porque senão ela vai chegar na apostasia, senão ela vai entristecer o Espírito Santo de Deus, senão ela vai entristecer o coração de Deus. Vou tentar correr um pouquinho. Como eu disse, já só relembrando coisas, né? É nocivo a gente se acostumar com o sagrado de Deus, a gente se acostumar com as coisas de Deus. A gente não pode se acostumar com as coisas de Deus, não pode tratar como normal, não pode ser rotina eu vim para os cultos aos domingos, não pode ser como algo maçante, algo pesado eu vir adorar a Deus. Olha essa ideia maçante, eu vir adorar a Deus. Não faz sentido. Não faz sentido eu tratar como costume eu vir adorar aquele que me deu a vida, Senhor, aquele que me deu o fôlego para respirar. Então, um coração incrédulo, ele fica quieto quando a palavra de Deus vem. Ele não se move, ele não se agita, ele fica parado, ele não está nem aí. Essa é a verdade. Não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí para o Deus que amou ele, não está nem aí. E o remédio para um coração incrédulo, o remédio para a igreja se afastar da incredulidade é essa. Vou tentar correr um pouquinho no verso 13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então, o primeiro remédio para a incredulidade é isso: exortai-vos. É basicamente o que eu estou fazendo hoje. A igreja não pode continuar nesse estado que ela está. Eu preciso exortar o meu irmão precisa exortar a minha mediocridade, a mediocridade do meu irmão não pode continuar assim. Eu não posso ser frio nem quente, eu não posso, na verdade, ser morno. Ou eu sou frio, ou eu sou quente, ou eu sou um, ou eu sou outro. Ou eu adoro um, ou eu adoro o outro. Essa é a verdade, a igreja não vai conseguir adorar os dois senhores que ela quer. Os grandes não vão conseguir adorar a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Não vão. E essa é uma verdade nua e crua que as pessoas não querem ver. Não vai adorar a Deus. Vão entristecer o coração de Deus, vão entristecer o Espírito Santo, vão continuar sendo incrédulos e vão se apostatar da fé. E vão ficar, sabe, na onde? Junto com o dinheiro no inferno. Essa é a verdade. Preciso exortar e preciso ser exortado. O meu erro precisa ser falado, o erro do meu irmão precisa ser falado com amor, obviamente, com carinho. No mesmo livro vai falar isso, sobre o pastor já falou sobre isso, que os espinhos não podem estar no nosso meio, a comunhão não pode ter isso, enfim. E o segundo remédio é a união com Cristo, estar remido com Cristo. Um coração que é incrédulo, ele não tem comunhão com Cristo. Ele não tem relacionamento com Cristo. Nós precisamos ter relacionamento com Cristo. A igreja precisa ter um relacionamento fiel, contínuo e intenso com Cristo. A igreja hoje em dia não tem isso. As pessoas não choram por ouvir o nome de Jesus Cristo. E não é fazendo eufemismo, não é fazendo algo do tipo, mas as pessoas, o coração em si não chora. Não é chorar dos olhos, mas o coração não chora, o coração não treme, o coração não aquece ao ouvir o nome de Jesus Cristo. A igreja precisa para se afastar. E o terceiro é perseverar na fé. A sua salvação, ela não se dá por fazer parte de uma igreja. A sua salvação não se dá por ter
um título, não se dá por ser um pastor, não se dá por ser um presbítero, um diácono, não se dá por isso. A salvação e um coração fiel, uma fé fidedigna, se dá por ter fé em Cristo Jesus e perseverar nessa fé até o último dia. Então a salvação, o resultado, o remédio, na verdade, para isso, para a incredulidade, é isso, perseverar na fé que Cristo nos ensinou, que os apóstolos nos ensinaram. E o resultado disso final? Devemos tomar cuidado da incredulidade. Sabe por quê? O atestado desses aqui, o atestado óbito, o atestado de morte deles foi que cerca de 2 milhões de judeus, peregrinos, hebreus, não morreram por causa de fome, não morreram por causa de calor, não morreram por causa de perseguição, não morreram por causa de nada a não ser a desobediência e um coração incrédulo, como vai dizer no último versículo do capítulo. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Então o resultado dessas 2 milhões, mais ou menos, de morte, não foi nada a não ser a incredulidade do povo. Não foi nada a não ser o descuidado, a negligência com a fé que o povo teve. A igreja não pode se aproximar disso, a igreja tem que se afastar disso. Então, a igreja precisa se aproximar da fé verdadeira. E assim, eu corri bastante, cortei algumas partes, mas assim eu vou encerrar, para não passar muito do tempo. Fujam da incredulidade. Orem para que eu fuja da incredulidade. Me exortem para que eu fuja da incredulidade. E eu vou exortar vocês para que vocês fujam da incredulidade. Eu vou sempre exortar a igreja para que ela fuja da incredulidade. E a igreja sempre deve exortar os seus servos, os que servem ela, para fugir da incredulidade. Então, assim eu agradeço.